Fé raciocinada. O que significa isso que é largamente comentado, dito, divulgado no meio espírita? Kardec, quando fala fé raciocinada, ele está dizendo diretamente sobre o espiritismo no que de fato ele é, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Assim ele o descreve no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo? Diz o codificador: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim, segue o chefe Kardec: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ciência de observação. Conseguimos perceber a profundidade dessa afirmação? Será que o meio espírita realmente compreende isso? Observação, diz o dicionário: ação de considerar com atenção as coisas, os seres, os eventos. Kardec vai dizer na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de novembro de 1864 que o Espiritismo não supôs a existência do mundo espiritual para explicar os fenômenos que tinha sob as vistas, que ele procedeu pela via da análise e da observação. Dos fatos remontou a causa, e o elemento espiritual a ele se apresentou como força ativa. Ele só o proclamou depois de havê-lo constatado. E aí a pergunta que fizemos continua válida. O meio espírita realmente compreende o espiritismo como uma ciência de observação? Kardec afirma ainda no mesmo texto que, considerado como ele destacou, o Espiritismo perde o caráter de misticismo que lhe censuram seus detratores, pelo menos aqueles que não o conhecem. Não é mais a ciência do maravilhoso e do sobrenatural ressuscitada. É o domínio da natureza, enriquecido por uma lei nova e fecunda, uma prova a mais do poder e da sabedoria do Criador. São, enfim, os limites recuados do conhecimento humano. Eis, meus amigos, o Espiritismo. Mas, como muitos de nós espíritas, pelo menos em nosso país, enxergam a questão fé raciocinada? Porque fica claro que, para alguns, basta que alguém publique algo informando que se trata, por exemplo, de uma psicografia, que espíritas leem, se emocionam muito, choram, ou ficam extasiados com algumas linguagens empoladas, que obrigam o leitor a ir frequentemente ao dicionário, e na maioria das vezes ele nem consegue compreender aquilo, porque é um vai-vem tão grande de ideias que não chegam a lugar nenhum. E o pior, o leitor assume aquilo como sendo uma verdade.
mesmo que aquele conteúdo vá plenamente de encontro ao controle universal do ensino dos espíritos, que é a base da ciência espírita, a fundamentação de todo o trabalho de Allan Kardec, pois que ele utiliza desse controle para ter certeza de que os espíritos que deram as informações eram de fato superiores e estavam com a verdade. Tá, claro, não a verdade absoluta. Somente Deus possui a verdade absoluta. Eis o que o mestre vai falar no item 2 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade. Kardec, um pouco antes, afirma algo que pouquíssimos espíritas parecem levar em consideração também. A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. E aí ele alerta: importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. E vai destacar: a mais fraca de todas ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. E justifica: é evidente que, se ele estiver sob o domínio de uma obsessão ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. E acrescenta: tampouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. E finaliza, como sempre, de maneira brilhante: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Destacamos que ainda nesse mesmo texto, Kardec vai afirmar: na posição em que nos encontramos a receber as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. E afirma muito mais, num alerta que muitos de nós espíritas desprezam. Essa observação é que nos tem guiado até hoje, e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. A questão é: quem utiliza o controle universal do ensino dos espíritos para avaliar tudo o que é dito ou publicado hoje em dia? Quantos de nós espíritas sabem que o controle universal do ensino dos espíritos que temos hoje é justamente o conjunto das obras publicadas pelo codificador do Espiritismo? E quantos de nós sabem disso e o utilizam para avaliar tudo o que lê, tudo o que ouve ou mesmo tudo o que assiste? A fé raciocinada, meus amigos,
afirmada e apresentada o tempo todo por Allan Kardec, é algo, pois, muito além do que se dizer aqui e ali: o Espiritismo é a fé raciocinada. Porque em verdade, pouco se raciocina sobre Espiritismo. Nosso abraço de hoje vai para todas as pessoas que nos escutam do belíssimo Japão e se encontram nas prefeituras de Aichi, de Gunma e Kanagawa, além, é claro, da linda capital, Tóquio. Amigos e amigas, nossos mais sinceros agradecimentos por sua audiência. Continuem conosco. KardecCast, o Espiritismo, a vida e você.